Fala galera, hoje infelizmente o STF ele prestou um desserviço à população brasileira e à classe trabalhadora. Eles reconheceram a constitucionalidade da terceirização irrestrita, ou seja, aquilo que permite que seja terceirizado a atividade fim de uma empresa. Essa terceirização ela já havia sido aprovada, a lei, no Congresso, através do governo golpista de Michel Temer, desde o ano passado. E algumas ações foram impetradas do Supremo, contra a constitucionalidade dessa lei. Mas, como diria Romero Jucá, é um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, Então, o Supremo não fez diferente do que o Congresso que aí está e reconheceu a constitucionalidade desta lei. O que isso impacta na vida dos trabalhadores? Somente notícias ruins. Por quê? Um trabalhador terceirizado, ele recebe em média 30% a menos do que um trabalhador direto. Então, quando você pega um trabalhador de qualquer área e você compara aquele trabalhador que presta um serviço através de uma empresa terceirizada e aquele trabalhador que é direto pela empresa, o terceirizado ele recebe em média 30% a menos de salário. Isso tem um impacto direto, inclusive nas contas públicas, porque isso reflete no recolhimento de impostos, além de refletir diretamente no consumo das famílias e, consequentemente, na economia do país. Um trabalhador terceirizado, ele também é responsável por quase 80% dos acidentes do trabalho no país. Então, de cada 10 acidentes do trabalho que acontecem, 8 são com trabalhadores terceirizados. A terceirização também ela representa menor segurança jurídica para os trabalhadores. Porque quando você vai na Caixa Econômica conferir seu fundo de garantia e vê que geralmente não foi depositado, na grande maioria dos casos, isso acontece com empresas terceirizadas, que têm uma duração mais curta. Aquelas empresas que hoje existem, amanhã abrem falência ou simplesmente os donos somem e não pagam nada dos seus direitos para os trabalhadores. Então isso é muito ruim. Os trabalhadores não têm nada a ganhar com a terceirização irrestrita. Uma defesa que foi feita para a aprovação dessa lei é que a terceirização ela geraria mais postos de trabalho. Isso é uma mentira, uma falácia, porque você não tem nenhum estudo que comprove isso. Muito pelo contrário, o que a terceirização ela representa é que cada trabalhador terceirizado ele trabalha em média 2 horas a mais por semana do que um trabalhador direto. Então você não vai gerar mais postos de trabalho, você vai sobrecarregar ainda mais aquele trabalhador precarizado. Isso é muito ruim para todos os trabalhadores. Uma notícia que veiculou essa semana foi que a TAM ela demitiu mais de 1.200 funcionários para depois da terceirização de algumas áreas nas suas atividades. E aí você começa a analisar, o ano passado a Estácio ela havia colocado uma notícia muito semelhante, inclusive com os mesmos dados. Aproximadamente 1.200 professores foram demitidos após a aprovação da reforma trabalhista e da terceirização. Então as empresas elas não vão contratar mais trabalhadores. Elas vão substituir esses trabalhadores por trabalhadores precarizados, trabalhadores com menores salários, trabalhadores sem direitos, trabalhadores sem benefícios e que vão resultar num custo menor para eles. Porque a terceirização ela só é boa para uma pessoa, para aquele que está contratando. Para o trabalhador, isso não tem nada de bom. E isso é interessante acontecer às vésperas das eleições, porque quando você analisa os partidos que votaram a favor da terceirização irrestrita, assim como a reforma trabalhista, assim como o congelamento dos investimentos públicos por 20 anos, você pode avaliar se ele realmente está trabalhando para o bem da população ou não. Porque não faz sentido uma pessoa dizer que trabalha para o povo e vota contra os trabalhadores. E aí a gente pode colocar nesse bojo aí uma série de partidos, encabeçando o PMDB, o PSDB, o Democratas, esses partidos mais à direita, e aqueles partidos também que não tem ideologia nenhuma, que é o chamado centrão, que se vende por qualquer coisa. Você pode colocar aí o Podemos, você pode colocar aí o PRB, o PR, inclusive o Partido Novo, do Amoedo,
né, que também apoiou tanto a reforma trabalhista quanto a terceirização. E você vê que de novo não tem nada, é a mesma elite burguesa que manda no Brasil há mais de 500 anos, né? A saúde de Osasco, por exemplo, tá um caos, né, com a terceirização, aonde exames não estão sendo feitos, aonde funcionários não estão recebendo seus salários em dia, quando recebem, né? E aí não adianta também a gente se revoltar contra o que está acontecendo na saúde de Osasco, gravar videozinho falando mal e apoiar políticos ou partidos, né, que votaram a favor disso. A gente tem que ser no mínimo coerente com os nossos discursos. Então, galera, vamos aproveitar essas eleições para poder tirar do poder esses que estão prejudicando os trabalhadores. Analise o seu candidato, analise o partido que ele está, porque não tem conversa de que eu tô nesse partido que apoio, mas as minhas ideias não são essa, não. Se você tá nesse partido é porque você concorda com as ideias desse partido, ou no mínimo você é um ignorante que não sabe nem onde tá, e se for assim você não merece nem ser eleito. Tá, galera? Porque só quem está sendo beneficiado com a terceirização irrestrita são os grandes empresários, que são os verdadeiros inimigos da classe trabalhadora e do povo brasileiro. Vamos acordar, galera, para essa realidade, vamos lutar pelos nossos direitos e o ano que vem poder colocar aí políticos que possam revogar todas essas maldades que foram feitas por esse governo golpista, apoiado pelas grandes elites capitalistas do Brasil, que só querem se beneficiar em detrimento do povo brasileiro. Que Deus abençoe a todos, todo poder ao povo.